Fala trader, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos falar hoje sobre como você pode prever movimentos fortes no mercado. Depois disso que eu vou mostrar para vocês, com certeza vocês vão entender os melhores pontos para buscar movimentos maiores, né? Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai entender, já vai começar a colocar isso em prática, então fica comigo até o final. Vamos lá? Direto ao ponto. Como a gente pode prever movimentos fortes no mercado? Normalmente o mercado pode estar fazendo duas coisas. Tem duas estruturas que você tem que ficar ligado. A primeira é quando o mercado está em estrutura estreita. Como a gente identifica isso? Você vai colocar a média móvel, a aritmética de 20 períodos no seu gráfico, né? E a média de 200. Com essas duas médias, você consegue identificar se o mercado está estreito, quando a 20 está muito próximo da de 200, normalmente elas estão flat. Isso significa que o mercado está lateral por um tempo, ou o mercado vai estar amplo, quando a 20 separa da 200, então a gente já tem uma tendência aí bem definida. Eu já falei nos outros vídeos também que normalmente quando a 20 está longe da 200, normalmente elas gostam de buscar uma outra, né? Normalmente o preço, quando se afasta muito da 200, ele volta e a 20 volta junto e elas se encontram, aí ficam lateral por um tempo, ou de vez em quando sai de uma estrutura larga de alta, né, ou para cima, e aí elas vão se encontram, mas já vai para uma tendência de baixa e o mercado vai embora. Então a gente precisa entender essas duas estruturas. Então a gente tem o mercado quando tem uma estrutura estreita e quando tem uma estrutura ampla. Você vai procurar por três eventos nessas estruturas, nessas localizações de estrutura. E quais são esses três eventos? São normalmente uma barra elefante, que normalmente é uma barra que mostra o controle absoluto de um dos lados. E lembra, está falando que tem um controle absoluto, num exemplo, uma barra verde, né, grande, bonita. A gente está falando que a gente tem controle absoluto dos compradores, né? E se você tiver ela nessa localização ideal, dependendo de cada estrutura, óbvio, você tem um mercado aí com um potencial alto de andar bastante ao seu favor. E eu vou mostrar exemplos mais para o final do vídeo. Mas beleza, a primeira então é a barra elefante. O segundo evento vão ser as top tails e as bottom tails, ou as barras com pavio, né? O pavio pode ser tanto na parte de cima como na parte de baixo. Na primeira barra a gente falou que a gente tem um controle absoluto de um dos lados, né? Pode ser verde, comprador, vermelho, vendedor. Quando a gente já tinha um controle absoluto, mas antes de fechar essa barra, o mercado consegue ir eliminando esse controle, né? Tem aquela regra dos 2/3, onde a barra, o lado oposto consegue limpar pelo menos 2/3 da barra. Aí a gente já tem a perda do controle de um dos lados, né? E consequentemente o outro lado agora que está em domínio do mercado. Então normalmente a gente procura esse evento, um desses eventos, né? Ou a barra elefante, ou as barras de pavio, as bottom tails e as top tails. Em localizações ideais a gente já vai falar das localizações, mas esses dois eventos. A gente ainda tem mais um, que é o Bull 180 ou o Bear 180. Como é que isso funciona? Normalmente quando a gente tem um controle absoluto de uma barra só e ela fecha, ela tem o fechamento, no caso dessa barra anterior que a gente conversou, os vendedores ou os compradores, vamos imaginar um cenário altista, né, de compra. A gente tem uma barra elefante, né, grande, bonita, e antes de fechar esse candle, os vendedores conseguem ir eliminando ela até que fica somente uma cauda, né, e um corpinho pequeno embaixo, independente se ela consegue virar totalmente fica vermelho ou se ela fica uma barrinha pequena verde. Beleza, isso não importa. O conceito é o mesmo, que eles conseguiram limpar pelo menos 2/3, né, ou mais do que 2/3 da barra. A gente tem a barra completa, a gente tem a barra eliminada e de vez em quando a gente tem o Bull 180 ou o Bear 180. No caso da compra, né, no caso do que era um cenário comprador, onde a gente tinha um controle absoluto comprador, né, dos Bulls, nesse terceiro evento a gente tem uma resposta imediata dos vendedores, mas nesse caso o candle foi fechado. E aí quando a gente tem uma barra elefante compradora e logo em seguida uma barra elefante maior do que essa de compra, né, rompendo para baixo dessa barra de controle absoluto dos compradores, o que isso significa? Controle absoluto vendedor agora. Então a gente tem essa barra elefante principal, né, a primeira pelo menos, e logo em seguida ela é totalmente ignorada
pelos vendedores, né? E aí o mercado tende a seguir esse movimento. Normalmente, esse terceiro movimento, é um dos mais fortes do mercado. E onde você vai procurar esses três tipos de eventos, né? A gente primeiro falou da estrutura estreita, então vamos na estrutura estreita. Tem duas localizações que a gente vai procurar. E isso, nesse exemplo aí que vocês estão vendo, a 20 está em cima da 200, mas isso não é regra. A 20 pode estar um pouco abaixo da 200. O interessante é elas estarem estreitas, né? Então a gente tem a nossa localização 1 acima da 20 da 200 e a nossa localização 2. E a gente vai procurar três tipos de evento, né, na localização 1 da estrutura estreita, que vai estar aí na tela para vocês, mas é o que a gente já conversou. Ou uma barra elefante verde, né, positiva, você não usa verde e vermelho, ou as bottom tails, que são as barras de pavio no fundo, embaixo, né, e o corpo em cima, ou no caso o Bull 180, que a gente tem uma barra elefante para baixo e logo em seguida uma barra elefante ultrapassando essa mesma, né, para cima, né? Então a gente tem o nosso Bull 180. Esses são os três eventos que você vai procurar nessa localização, nessa primeira localização da estrutura estreita. Então beleza, depois a gente tem a estrutura ampla e vamos ter duas localizações para a estrutura ampla também, porque a gente vai ter a estrutura ampla de alta e a de baixa, né, quando a 20 está muito longe da de 200. E aí lá em cima, quando ele está afastado das médias, a 20 está afastado da 200, na primeira localização, né, nessa estrutura de alta que a gente está falando, a gente vai procurar pela barra elefante de baixo, pelas top tails e pelo BR 180. A gente já conversou e vai estar aí na tela para você. A gente vai procurar esse movimento aí, esse retorno a 200, né, ou pelo menos um início de movimento aí baixista temporário. Mesma coisa na estrutura de baixo. A gente vai procurar, no caso da estrutura de baixo, nessa segunda localização da estrutura ampla, a gente vai procurar por barras elefantes positivas, pelas bottom tails, que são as barras de pavio embaixo, né? E também o Bull 180, que a gente vai ter uma barra elefante para baixo, talvez até de exaustão, e logo em seguida os compradores já vão dar logo na cara dos vendedores e vão estopar todo mundo, e aí todo mundo segue junto para o movimento de alta aí temporário. E por que esses três eventos são muito importantes? Tem os dados que eu quero trazer para vocês entenderem um pouquinho melhor. No caso das barras elefantes, a gente tem uma taxa de segmento a elas de 72%. Então, a cada 10 vezes que ela aparece, 7 ela vai dar segmento a essa tendência, algum tipo de segmento, né? As tail bars, né, as barras de pavio, também tem ali algo em torno de 70%, 72% de segmento de tendência. Por isso que é muito importante quando elas acontecem na localização correta. A gente até de vez em quando aumenta um pouco essa questão desses movimentos maiores, né? A gente vai ter também os Bull 180, que acredito que tenhamos algo em torno de 70%. Normalmente esses movimentos são muito fortes, acredito que até mais do que 70%. Eu não tenho esse dado dos Bull 180 aqui. Mas normalmente a gente vai ter, pelo menos quando esses eventos acontecem, 70% do movimento contínuo, seguindo a cor desse movimento, né? A cor dominante desse movimento. Normalmente as barras elefante, elas acontecem 65% das vezes. Então 65% das barras são barras elefantes. Então se você quer um setup aí que aconteça bastante, com frequência, a gente está falando das barras elefantes. Normalmente as tail bars, né, as barras de pavio, acontecem 15%, né, das nossas barras, dos nossos movimentos, vão ser barras com pavio, né? E o Bull 180 e o BR 180 um pouquinho menos, são 10% das vezes que eles vão acontecer. Mas normalmente esses eventos, você buscando esses eventos acontecendo nessas localizações que eu passei para vocês, com certeza vocês vão pegar movimentos maiores. E aí qual é o pulo do gato? Eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês rapidamente, para a gente concluir esse pensamento aqui que a gente está construindo junto. Você vai buscar essas estruturas, né, essas localizações em tempos gráficos maiores. Então, se a gente está falando de day trade, é isso que eu falei para vocês aqui, acontece também. É sinal de entrada também em tempos gráficos menores, como 2 minutos, uns 5 minutos, mas você vai colocar lá por 15 minutos e você vai buscar isso que eu estou falando para vocês. Entra aí, dá uma pesquisada, dá uma olhada no que eu estou falando para vocês, busca essas barras nessas estruturas para ver o que eu estou falando. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui também, já está aberto aqui na minha frente, a minha colinha do que vocês vão ver
para eu poder explicar melhor para vocês. Mas quando você busca isso no 15 minutos, normalmente se você tem uma barra elefante no 15 e a gente sabe que 7 de 10 ela vai ter uma continuação de movimento, você vai para o 2 para diminuir seu stop, seu risco, e você vai buscar sinais de entrada, né? E aí, pô, Jonathan, quais são os sinais de entrada? Lembra que aqui no canal a gente tem vários vídeos, né, que eu falo sobre sinais de entrada, eu falo sobre alguns tipos de candle que vão tirar sinais de entrada também, então vou deixar aqui no card e também vou deixar no final do vídeo para você estar entrando lá, porque senão o vídeo obviamente ficaria muito longo, mas a gente tem esse conteúdo aqui, beleza? Mas, para eu continuar com um exemplo, né, a gente vai ver esse gráfico aqui que eu vou pedir para o Lucas, o editor do canal. O canal agora tem editor, então estamos chiques. Vou botar aí para vocês, pedir para ele botar para vocês esse slide. Nesse caso, lá na esquerda, a gente consegue ver logo de cara um bear 180, né? Isso aí é o 15 minutos do índice, então você vê que o movimento, que a gente tem uma continuação de movimento muito forte depois desses eventos nessas determinadas localizações. No caso ali, a gente tem uma estrutura estreita, né? E a gente tem um bear 180. Logo em seguida, o mercado começa a sua tendência de baixa. No dia seguinte, logo no primeiro candle do dia, e esse dia foi muito bacana, eu peguei trades bonitos. Nesse dia, a gente tem uma barra elefante, né? Em localização 1, no caso, localização 1 com base em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card também. Mas nesse caso é uma barra elefante e ainda a média 20 ainda está se abrindo, né? Então a gente tem aí uma ignição, né? Um início de movimento de baixa. Quando a gente já tem as médias um pouquinho mais amplas, né? A gente já está entrando numa estrutura ampla, a gente tem lá embaixo uma bottom tail. Logo em seguida dessa bottom tail, a gente tem a busca pela média 200. Logo em seguida, né, a gente tem uma que eu botei aí, você vai ver que é CEB, que é uma Clearing Elephant Bar, que é uma barra elefante de eliminação. Ela está eliminando barras anteriores em cima ali de uma 200. A gente pelo menos tem um indício de continuação de movimento. Logo em seguida, a gente também tem uma top tail, bem pequenininha, é verdade, mas que ela foi a ignição para o movimento de baixa, né? E mais para o dia mais recente aqui também, de novo, a gente tem uma Clearing Elephant Bar, ou seja, uma barra elefante de eliminação, mas o interessante que a gente conversou aqui, que é uma barra elefante, uma barra grande, bonita, e ela mostrou indício de movimentação, né, de continuação de movimento, e aí o mercado andou, isso, beleza, andou 3 barrinhas, mas a gente está falando aqui de 3 barrinhas no 15, no 2 minutos, aqui deu muita possibilidade de entrada, muita mesmo. E os sinais de entrada que a gente já conversa aqui no canal bastante. Depois a gente tem um recuo, a gente tem uma bottom tail e tem uma continuação de movimento de alta também. Para logo em seguida, de novo, mais uma top tail. E aí a gente tem, para quem gosta de price action, né, a gente tem um topo duplo aí, são duas top tails no mesmo movimento, né, e aí a gente tem um mercado, pelo menos a gente tem algumas possibilidades no mercado caindo. Mas observe isso aí no gráfico, vocês abrem o gráfico, vê o quanto isso acontece, que isso acontece, galera, muito, né, como eu mostrei para vocês. Isso acontece bastante normalmente depois dessas movimentações, né, desses eventos, nessas localizações ideais, o mercado tende a andar bastante aí, que você sabe que você tem possibilidades de buscar movimentos maiores, né, ou ter mais certeza na hora de buscar uma operação a favor da tendência, porque quando o 15 minutos confirma esse tipo de movimentação, o 2 minutos não tem, vai obedecer o mão maior. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Lembra de ver os vídeos complementares sobre os sinais de entrada para você entender agora isso aqui, como ver o início do movimento, e aí você vai buscar sinais de entrada importantes em tempos gráficos menores, e isso a gente fala bastante aqui no canal, beleza? Lembra de seguir o canal para você continuar recebendo os nossos conteúdos. Estamos batendo 630 inscritos no dia de hoje que eu gravo esse vídeo, então muito agradecido mesmo. A promessa sempre desse canal é que a gente vai trazer conteúdos para colocar dinheiro no seu bolso, falando de day trade, e a gente vai mostrar, obviamente, que o day trade, apesar de não ser fácil, ele pode ser simples, beleza? Tamo junto, lembra de acionar as notificações também para você receber sempre quando tiver vídeos novos como esse aqui, e tamo junto, até o próximo vídeo.